Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Bem-aventurados pobres de espírito, capítulo 7, itens 11 e 12, Orgulho e Humildade, com a expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail. Meus irmãos, companheiros da Casa Espírita, Irmã Nilza e Amor, hoje nosso estudo será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 11 e 12, que nos falam sobre o orgulho e a humildade. Vamos então fazer uma leitura da nossa página inicial, fazermos a nossa prece para termos o nosso estudo. A nossa página desse dia tem o título Aprendizado do Amor. É uma página do Espírito Icleia. Está no livro Evangelho e Vida, do Lar de Teresa, e é organizado pela nossa companheira Brunilde do Espírito Santo. E esse Espírito nos diz sobre esse aprendizado do amor. Aprende a receber o irmão que te solicita atenção e carinho. Muitas vezes, os seus pedidos reiterados soarão aos teus ouvidos como impertinência quanto mais. No entanto, ao recebê-lo, deixa que a boa vontade apreste teus ouvidos, a fim de que possas olhá-lo com a mesma compaixão com que o Senhor recebe as tuas constantes orações, nas quais, todos os dias, repetes as mesmas palavras, refletindo as ansiedades que transbordam de teu coração aflito. Teus sofrimentos são em tudo semelhantes ao daquela irmã que chora conturbada ante o filhinho enfermo e desnutrido, ou serão ainda idênticos ao da esposa que reclama afeto e carinho, recebendo em troca a palavra de incompreensão ou de desprezo, quando não sofra a omissão irrefletida de quem lhe deve apoio nas dificuldades do lar. Por que teu coração será mais sensível às tuas próprias lutas do que as da companheira que chora no silêncio de sua solidão ou na algidez de suas angústias? Unge-te de amor e inclina teu espírito à renovação de teus sentimentos. Dispõe-te a atender a quem quer que te busque a presença por reconforto, assim como o viandante busca a sombra repousante e o copo de água fria. Que preferes, ser o oásis acolhedor ou a areia escaldante? Negar é negar-se, socorrer é doar-se. Lembremos que o Divino Mestre nada possuía de material para atender aos que o buscavam e, no entanto, suas mãos sempre se estenderam em vibrações de misericórdia. Seus olhos contemplaram inauditos sofrimentos que foram consolados apenas com a ternura que dele se irradiava. Nada trazia que demonstrasse poder, mas seu amor dominou o coração dos homens e marcou o tempo. Antes dele, a dor sem consolo. Depois dele, a esperança e a alegria. Cumpre, pois, o teu dever na tarefa em que foste colocado, revestindo-a do amor que compreende e que, por isso, consola, retifica, esclarece, educa, fortalece, restaura e constrói para sempre. Debruça-te sobre o sofrimento de teu irmão, do mesmo modo como o sol se debruça sobre a terra, e sem nada dizer, expressa seu amor na fecundação das sementes que hão de florir, enfeitando os caminhos, ou frutificar, garantindo a fartura do pão. Então, com essa mensagem, que nos convida
ao trabalho no bem, a olharmos para dentro de nós mesmos, a mudança dos nossos sentimentos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para esse breve estudo, Senhor, acerca do Teu Evangelho de amor, para o nosso fortalecimento íntimo, acerca, Senhor, de substituir em nossos espíritos o orgulho pela humildade. Que possamos, Senhor, amparado por Ti, amparado por esses espíritos trabalhadores, Senhor, da Casa Espírita, Irmã Nilza, é amor, amparados pelos nossos guias espirituais, pelos nossos protetores, que possamos todos juntos, Senhor, sob as Tuas bênçãos, sob a Tua permissão, sob as bênçãos e a permissão de Deus, nosso Pai, darmos por iniciado o nosso estudo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o nosso tema então é sobre o orgulho e a humildade, né? E aí nós fomos lá no dicionário da filosofia espírita, do Palhano, para nós entendermos, né, em termos espirituais, o que vem a ser esse orgulho, o que vem a ser a humildade. Orgulho, ele nos fala que é uma imperfeição espiritual, então é uma imperfeição do nosso espírito, né, que demonstra o quê? A ausência da humildade. E ele diz assim, porque a humildade é a virtude contrária ao orgulho, né? Ela se contrapõe ao orgulho. Então, o nosso objetivo dentro da doutrina é exatamente esse, porque o orgulho a gente conhece, né? O orgulho a gente convive com ele, né? Quase que o tempo todo. Então, nós estamos exatamente no estudo, no trabalho, para podermos fazer, né, essa substituição, né, do orgulho pela humildade, que também trazemos dentro de nós, mas que precisamos desenvolver. Então, ele diz que o orgulho se junta ao egoísmo, e aí é o que causa todos os males, né, do nosso coração, no coração humano, pois significa que aquele que é orgulhoso se acha melhor do que todo mundo, né? Tudo que ele tem é sempre mais perfeito, tudo que ele faz é melhor, né? E ele sempre tem que se sobrepor aos demais. Quanto à humildade, o dicionário nos diz o quê? Que é a virtude que nos dá o sentimento que é isento da ganância de poder. Quando a gente é humilde, né? A gente faz o bem pelo bem. Né? E aí diz aqui, é através da modéstia, da simplicidade. E nesse sentido, a gente não entende humildade por servidão ou submissão, não é isso. Mas é uma liberdade espiritual que a gente adquire, que a gente não se submete mais ao jugo das paixões desenfreadas, do poder, do mando, do domínio, né? A gente não acha que a gente tem que dominar a opinião do outro, tem que dominar o sentimento do outro, né? Então, a humildade vem a ser o antídoto, o contrário, né, da sede do poder e do orgulho. Dr. Bezerra de Menezes, acerca desse item 11 do Evangelho, que nos fala, né, muito sobre a humildade, ele nos diz o seguinte, que a maioria dos cristãos ainda não compreende a essência da orientação de Jesus. E não compreendemos mesmo, né? Por isso é que é tão necessário que a gente continue estudando, né? Porque não é também só compreender em relação à mente, à inteligência. É trazer para a nossa vida, né? Para a gente poder se utilizar de tudo isso que a gente conhece, colocar isso, né? Na nossa prática constante, na nossa prática diária. Então, é nesse sentido que o Dr. Bezerra está nos alertando. A maioria dos cristãos ainda não compreende a essência da orientação de Jesus. Ele diz assim que Jesus, ao declarar a bem-aventurança dos pobres de espírito, né, ele estava enaltecendo o quê? A simplicidade e a humildade. E aí o ser humano, com esse hábito sempre de trazer os conceitos para a sua conveniência pessoal, acha que, não, eu não posso ser humilde é ser bobo, ser humilde é ser submisso, ser humilde é deixar que o outro me conduza.
quando o sentido que Jesus deu, a orientação de Jesus era completamente diferente disso, né? Então Jesus ele enaltece a simplicidade e a humildade, mas indicando que são esses sentimentos que reinam, né? Quando o nosso coração já está repleto de boa vontade, né? Em contraposição a quê? Aos orgulhosos, né? Que conduzem os seus dias sob a força da empáfia, né? Você vai fazer porque eu quero que você faça, é assim que eu estou determinando, né? Então, Dr. Bezerra vem nos alertar sobre isso. E Dr. Bezerra nos diz o quê? Que quando a gente vivencia, né, a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, né, a gente vai assumindo uma disposição diferente dessa que é utilizada aqui no mundo que é passageiro, porque nós sabemos que esse mundo material é passageiro, né? A nossa realidade é uma realidade de espírito imortal. Então nós estamos aqui, né, vivenciando experiências de aprendizado, né, e de também de colocar em prática, né, esse esforço que nós estamos constantemente fazendo, né, de realmente buscarmos seguir as orientações de Jesus. Então, ele diz que quando nós já vivenciamos, né, essa solidariedade, essa fraternidade, essa compaixão, que a gente já assume essa disposição diferente da que é valorizada pelo mundo material, ele diz assim, que nós conseguimos, né, ampliar em extensão infinita o nosso movimento redentor, porque nós estamos exatamente reencarnando constantemente, né? Para quê? Para que a gente possa se redimir perante a lei de Deus, que é uma lei de amor, né? Que nos rege através do amor. Então, ele diz assim, anunciada a chegada do tempo de renovação, é urgente para nós, é urgente que a humanidade movimente intensamente as poderosas energias íntimas que nós temos, né, que nós já trazemos, para que a gente possa ir fazendo essa modificação, ir trabalhando em nós essa virtude que nós já trazemos dentro de nós, mas que é necessário que a gente coloque essa virtude para tomar a frente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. E ele diz assim, é necessário que a humanidade, com esclarecimento, com maturidade, né, que é isso que nós estamos buscando, trabalhar o nosso esclarecimento, né? É trabalhar a nossa maturidade espiritual. Ele diz assim, é necessário que a gente passe a dar importância de desenvolver a humildade, né? Para a gente poder o quê? Trabalhar também a nossa vida dentro da simplicidade. Ele diz que quando isso se inicia no nosso universo íntimo, que naturalmente a gente vai alcançando, né, sempre mais e mais. Por quê? Porque nós já estamos querendo caminhar nessa estrada do progresso, nessa estrada do amor, nessa estrada da orientação de Jesus. E ele diz que a simplicidade e a igualdade são princípios que fundamentam a humildade. Então, para chegarmos a adquirir, né, a plena humildade, nós precisamos iniciar trabalhando o quê? A nossa simplicidade e a nossa igualdade, nos vermos iguais a todos os filhos de Deus, todos criados simples e ignorantes, mas todos com uma estrada de evolução à sua frente, né? Então nós já fizemos a nossa caminhada, mas tem muitos outros que já estão muito à frente de nós, como tem muitos outros companheiros que ainda estão na nossa retaguarda, mas nós precisamos trabalhar essa simplicidade, essa igualdade, que ele diz que são os princípios que vão fundamentar a humildade. A humildade marca no espírito o sinal divino do respeito e da paz, né? Então, respeito, nós podemos até discordar do outro,
mas a gente tem que trabalhar sempre respeito ao outro, né? E buscar paz, um ambiente de paz, né? A gente não tem que ficar impondo os nossos pontos de vista, o nosso entendimento ao outro. E aí ele diz que quando o espírito já é despertado pela luz do entendimento de que devemos buscar os ensinamentos que o Evangelho contém, a gente se começa nesse esforço para esses conceitos que a gente aprende do Evangelho de Jesus fazerem parte da nossa vida, né? E aí a gente entende que Jesus é realmente, né, o nosso caminho, a verdade e a vida, né? E aí nós vamos entendendo que o quê? Que o orgulho passa a ser uma chaga. E essa chaga, ela precisa ser retirada das nossas vidas. Por quê? Porque faz parte das ilusões. E essas ilusões que a gente vive aí alimentando, elas vão nos desviando do caminho do bem, né? Porque eu aí começo a trabalhar o quê? Os preconceitos, né? Começo a não querer olhar o outro com as mesmas possibilidades que eu tenho. Então é isso que ele vem falar para nós. A gente começa a viver nesse mundo de ilusão e aí a gente vai se desviando do caminho do bem. E o orgulho vai fazendo o quê? Vai petrificando os nossos sentimentos, né? Tira a nossa visão da realidade. A gente passa a viver muito o eu, né? O que é bom para mim, o que eu gosto, o que eu quero, o que me faz feliz, não é isso? Por quê? Porque o orgulho petrifica o nosso sentimento e traz o que junto com ele? O egoísmo. E aí a gente começa a se afastar daquelas companhias, né, que são aquelas que nós precisamos que estejam sempre junto a nós, que são as companhias ligadas ao bem. Por quê? Porque o espírito superior não nos força, não força nosso livre-arbítrio, né? Nós temos possibilidade de fazermos as nossas escolhas. E dependendo das escolhas que nós fizermos, né, nós vamos nos aproximar, né, dessas companhias mais ligadas ao bem, ou vamos nos afastar delas. E então, nós que estamos dentro da doutrina, tendo essa oportunidade de tanto esclarecimento, de tanto conhecimento, de tantas mensagens que nos chegam, né, a doutrina vai nos mostrando o quê? Conceitos de luz, porque os espíritos, né, que nos trazem as suas mensagens sérias dentro da doutrina, eles vão nos mostrando conceitos de luz. E esses conceitos de luz são capazes de fazer o quê? De nos trazer o despertamento, né? Para as bênçãos de amor que Deus está nos trazendo o tempo todo e nos mostrando qual é realmente a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a lei de amor que nos rege, é a lei divina. Por isso é tão necessário a gente estar sempre estudando, né? A gente está sempre trocando ideias uns com os outros, para que a gente possa mais e mais ir buscando o nosso esclarecimento, né? Então, nós temos que entender que Jesus está na direção do nosso planeta, sempre esteve, né? Quando eu ouço as pessoas dizendo assim, porque Jesus vai voltar, ele não vai voltar porque ele nunca foi, ele está aqui o tempo todo, ele está na direção do nosso planeta e nos convocando a todos para a gente poder fazer essas mudanças urgentes no roteiro das nossas vidas, né? Para quê? Porque tudo que a gente despertar em nós, no sentido da mudança, né, para o bem, para o despertamento dessas virtudes que estão todas contidas em nós, né, em sementes, a gente começa, né, a ajudar na continuidade dessa atividade aí, que são as atividades cristãs, né? Então, a partir do momento que a gente começa essas mudanças, a gente vai ajudando, né? A gente acha às vezes assim, mas o que eu vou mudar, né?
Poxa, eu fazendo uma tarefa, né, tão insignificante, faço um estudozinho, em que eu ajudo? Eu não tenho que me preocupar com isso, isso fica por conta dos espíritos que vão direcionar esses estudos, que vão direcionar essas mensagens para cada um dos companheiros que participar e que em cada um vai tocar de uma forma, né? Então, é isso que ele vem mostrando para nós. A gente vai começar a ajudar na continuidade dessas atividades cristãs. Então, por isso que é tão urgente para nós a gente buscar o entendimento, né, dessas mensagens que estão dentro do Evangelho e trazer para nossas vidas, para que a gente possa ir ajudando nessa mudança, né, que vai acontecendo. A gente quando olha, diz assim, mas as coisas estão demorando. Então não, está tudo acontecendo, está tudo mudando, está tudo se renovando, né? Então, temos que procurar Jesus o tempo todo, porque Ele é nosso modelo, Ele é nosso guia. Vamos procurar Jesus, vamos nos inspirar em Jesus, né? Porque quando isso se estender à humanidade, a Terra se modifica. E a Terra se modificando, tudo que existe na Terra também vai se modificar para melhor. Então a gente vê que tudo é uma caminhada, né? Vai tudo se encadeando, né? A lei, tudo se encadeia, tudo, né? É do átomo ao arcanjo. Quando a gente vê isso lá no livro dos Espíritos, assim, nossa, como é que é isso? É porque é tudo encadeado mesmo, tudo vai acontecendo, né? Tudo vai progredindo, tudo vai caminhando. Então nós precisamos, né, combater esse orgulho para que no lugar do orgulho nasça essa semente da humildade e do amor, né? E precisamos confiar em Deus, né? Trabalhar a nossa fé, a nossa confiança no amor de Deus, na sua solicitude, na sua misericórdia, que é constante, né? E acompanhar Jesus nos seus ensinamentos, né? Porque ele diz assim, eu quero tanto ser feliz, mas como é que eu vou ser feliz se eu não quero me modificar, se eu não quero progredir, se eu não quero mudar, né? E a lei que me rege é uma lei de amor, que me convoca a mudança para a estrada do amor. Sair da estrada do egoísmo e entrar na estrada do amor ao próximo, né? Qualquer próximo. E aí diz assim, a humildade é companheira da caridade, né? Então, na conquista desse crescimento espiritual, olha só, a gente vai trabalhando tudo isso. Então, a gente vai a humildade está ali juntinho com a caridade. Aí a gente olha, né? O que o outro está vivenciando e a gente vai assim, de que maneira que eu posso ajudar? Aí eu sinto a dor do outro, né, junto a mim também. Então, essa é uma razão imensa para que a gente busque, né, essa humildade. Porque como é que eu posso fazer caridade? Caridade na essência mesmo da palavra, sem o outro, né, se sentir devedor de mim, quer seja materialmente, quer seja emocionalmente, né? Como é que eu posso, se eu não fizer, né, não levar o meu ato de caridade envolvido na humildade, né? Então, na conquista do crescimento espiritual, nós precisamos estar ali, com humildade ao lado da caridade. E é por isso que é necessário a gente vencer, né, a arrogância, né, esse sentimento que nos dá essa ideia de que eu posso tudo, eu sou melhor em tudo, tudo que eu faço é muito bom, né? E o outro, se faz alguma coisa, eu tenho sempre que ir lá corrigir. Então, nós não podemos mais nos atrasar no caminho da evolução, ficando presa a essas dificuldades, né, que a gente já arrastou aí por tanto tempo. E aí, os espíritos nos dizem assim, não é fácil ser humilde, mas ser orgulhoso é mais complicado do que ser humilde. Tem uma mensagem do nosso companheiro Zé Carlos de Luca, eu gosto muito dele. O livro é chamado Levantar e Seguir, e ele nos fala sobre essa visita da humildade. E ele diz assim para nós,
ele começa com um pensamento de Confúcio, que ele diz assim: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Então, a única base sólida de todas as virtudes é a humildade. Isso foi dito por Confúcio. E o De Luca nos diz o seguinte, ó: como ponto de partida, gosto de lembrar o que André Comte-Sponville escreveu a respeito da humildade. A humildade não é a depreciação de si mesmo, não é a ignorância do que somos, mas, ao contrário, conhecimento ou reconhecimento de tudo que não somos. Indo por esse caminho, isso é o De Luca falando, eu me pus a pensar em tudo aquilo que eu deveria saber que não sou, embora às vezes muitas vezes pense que sou. E aí ele começa: eu não sou a única pessoa existente no mundo, eu não sou a pessoa mais importante, eu não sou a única pessoa que sabe fazer a coisa certa, eu não sou indispensável, eu não sou insubstituível, eu não sou superior aos outros, eu não sou perfeito, eu não sou infalível, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as habilidades, eu não posso tudo o que desejo, eu não sou o dono da verdade. E aí ele nos diz, essa lista, ainda incompleta, certamente foi tirada de dentro de mim, que ele fala, ele diz assim, foi parida a fórceps, sentindo as dores do meu ego. Dela surgirá um De Luca em tamanho menor, desinchado, consciente de que muito pouco sabe ou nada sabe, mais aprendiz do que professor, mais compassivo do que moralista, mais sujo de lama do que enfeitado de purpurina. Certamente alguém mais leve, em paz com a vida e consigo mesmo. E tudo isso somente foi possível porque abriu os porões escuros da minha alma para a visita da humildade. Então, é muito interessante, né, a gente ouvir esses conceitos, né, ouvir essas experiências que os companheiros nos trazem, porque isso aí a gente vai vendo assim, poxa, não acontece só comigo, né? Quantas pessoas estão passando pelas mesmas dificuldades e pela mesma luta que eu estou passando. E aí no item 12 do Evangelho, é uma outra mensagem que o Espírito nos fala, né, sobre as calamidades. E aí ele diz assim, né, as calamidades que nós mesmos, a gente reclama das calamidades, mas ele diz, as calamidades que vós mesmos criastes, né, para desabar sobre as vossas cabeças. Ele fala isso para nós. Então aí nós vemos o quê? Nós vivemos na Terra, um planeta ainda cheio de dificuldade, cercado de calamidades, né? Mas os espíritos dizem, ó, mas todas essas calamidades têm uma mensagem, né, de edificação. E ele diz assim, é necessário que a gente tenha atenção, mesmo nessas dificuldades todas que acontecem no nosso planeta, e buscar o melhor. O que isso está trazendo para nós? Ele diz assim, existe muito ódio? Busca o amor no meio desse ódio todo. Existe muita injúria? Busca a concórdia, que está lá no meio, que pode vir, né, junto a essa injúria. Existe a inércia? Busca o valor do trabalho, analisa qual é o valor do trabalho. E ele diz assim, existe muito orgulho, as pessoas não se preocupando com o outro, pensando só em si mesmo. Ele diz assim, recebe o valor da fraternidade, para você ver o quanto é importante. E ele diz assim, tem muito sinal de egoísmo, então procura descobrir as renúncias lado a lado a esse egoísmo todo que existe aí. Então ele diz assim, a Terra ainda está muito cercada de calamidades criadas por quem? Por nós mesmos, que somos os habitantes do planeta. Ele diz assim, mas todas elas, né, trazem mensagens edificantes, trazem situações para a gente analisar e tirar de toda essa complicação aí o que a gente pode
trabalhar em cima disso e transformar em alguma coisa melhor. E ele diz assim: Deus esconde nas calamidades toda a sua proteção, mostrando que tudo tem uma razão de ser na criação, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Ele diz assim: Jesus nada possuía de material quando ele chegou aqui à Terra, mas ele tinha tudo. Por quê? Porque ele já tinha conquistado o poder do amor, né? O poder da sua paz interior. Então, é só quando a gente, né, chegar a esse ponto de colocar nas nossas vidas, né, o verdadeiro amor e conquistar essa paz interior, é que nós vamos ver, né, que as coisas materiais para nós são importantes quando nós estamos no mundo material? São importantes, né? Mas tem muitas coisas que a gente às vezes considera tão importante, que é tão dispensável, né? Então é isso que os espíritos vêm mostrar para nós. O orgulho faz a gente ver tudo sempre o material como muito indispensável. E ele diz assim, né? Então a gente precisa atentar, né, para o que realmente importa, que nós estamos vivendo aqui no mundo material uma passagem. A nossa verdadeira vida não é essa, né? Nós somos espíritos imortais. Então isso aqui é uma passagem, uma experiência que nós estamos vivenciando. Então nós não podemos culpar ninguém pelos males que nos acontecem, né? Ele diz assim, não podemos. Por quê? Porque nós ainda somos aqueles espíritos que estamos aqui, né, nos redimindo com a lei, em aprendizado da lei. Então a gente não pode ficar culpando A, B ou C pelas situações, né, dos males que nos chegam. Aí ele diz assim, ó, se a gente vive num ambiente onde a gente vive criando dúvidas nas pessoas, né? Ele diz assim, nós vamos sofrer essa presença da dúvida nas nossas vidas. Se a gente cria, né, violências, a gente vai viver sofrendo a agressão das forças que são aliadas a essa violência, né? Se vivemos criando maledicência, nós vamos sofrer a ação dos inimigos. Então, as nossas criações, o que a gente cria, né, seja através das ações, seja através do pensamento, porque a gente sabe que pensamento é vida, essas nossas criações vão nos acompanhar e vão viver conosco, né? Nós não vamos criar e elas vão se separar de nós, não. Elas vão viver conosco. E aí os espíritos dizem aí, eis a fonte de todos os nossos males. Então, essa fonte de todos os nossos males está onde? Está fora de nós? Não, está dentro de nós mesmos. Por isso é que os espíritos nos convidam tanto, né, para a gente buscar, olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos a nossa reforma íntima. Então, nós precisamos usar a nossa mente, né, para a grandeza da nossa própria vida. Porque quando a gente usa a nossa mente direcionando para o bem, né, nós estamos engrandecendo a nossa própria vida e, ao mesmo tempo, estamos ajudando a Deus na criação. Porque esse pensamento, quando eu penso, eu plasmo no universo, se eu penso bem, eu vou estar sempre plasmando coisas boas e vou estar ajudando ali na criação. Então, né, nós precisamos usar essa nossa mente, o poder da nossa mente, para a nossa própria grandeza. Né? Por quê? Porque nós já sabemos que as coisas não vão acontecer para nós através de milagre. É através do nosso esforço. As nossas conquistas nós vamos adquirir através do nosso esforço. Então, nós precisamos tomar como regra de vida as leis de Deus, né? Precisamos nos ajustar ao amor, né? Precisamos entender sobre caridade, como é que eu devo praticar essa caridade, seja ela material, seja ela caridade do sentimento, seja ela caridade espiritual, quando eu vou até orar para alguém, né? Por quê? Porque a caridade vai criar esses caminhos de salvação para todos nós, como humanidade, e de entendimento, criando um ambiente de paz, um ambiente de luz,
né, para todos nós. Então a gente entende quando os espíritos dizem para nós, os males somente provocam distúrbio onde ele nasce, né? Quem é que vai ser o primeiro atingido por aquela ação? Vai ser quem fez. Então os males somente provocam distúrbio onde nascem, né? Então é por isso que é tão necessário, Jesus trabalhou tanto para nós a necessidade do perdão. Porque quando eu perdoo, eu me desligo da situação. E o mal vai provocar distúrbio lá onde ele nasceu. Eu não vou recolher nada dele, né? Então precisamos confiar no poder de Deus e na sua justiça. Temos que ter essa confiança, senão nós não temos essa confiança no poder de Deus, na justiça de Deus, a nossa fé fica abalada, né? E aí a gente começa a questionar, né? Por que comigo? E a gente não questiona o por que não comigo. Esse por que não comigo eu aprendi com uma amiga que é praticamente uma irmã, né, minha. Essa minha irmã, ela não tinha problema nenhum de vida, assim, sempre teve uma vida muito boa, muito tranquila e tal, e tinha um filho, morava ela, o pai, a mãe e o filho. E quando o filho estava com 16 anos, até os 16 anos, o avô, ele sempre trazia ele para a escola, porque eles moravam distante um pouco aqui de Campo Grande. Trazia para a escola, ficava aqui por Campo Grande fazendo compras e tal, não sei o quê, esperando o menino sair da escola e levar para casa. Isso desde o maternal, ele já estava no 2º grau. E um dia antes o avô falou para ele assim, ó, amanhã você acorda, pega a sua condução que eu não te levo mais. E ele aí, de manhã cedo, ele, vô, me leva, por favor, me leva. Aí a avó, menino, vai, seu avô já não disse que não quer mais te levar? Vai. E ele, não, me leva. E o avô foi, bom, não tem jeito mesmo, olha como é que o espírito da gente sabe das coisas. Pegou a chave do carro, foi pro carro, ligou o carro e ele saiu de casa, né? E eles saíram de casa e no meio do caminho houve um acidente e os dois desencarnaram, o avô e o neto. E aí a gente entende o quê? Primeiro, esse avô, o espírito dele já sabia disso. Por isso é que ele já não queria levar o neto e tinha dito, vai de ônibus, tal, hoje eu não te levo mais, tal, não sei o quê. Mas tinha que acontecer, né? Porque é como os espíritos dizem, todos os acontecimentos só viajam pela vontade de Deus. Então, houve esse desencarne, né? E essa minha irmã querida, ela perde o pai e o filho no mesmo dia, né? E ficaram só ela e a mãezinha. Então, e ela falou isso para mim, né? Ela falou assim, Denise, eu quando penso, minha irmã, nesse desencarne, né, do Alex, ela diz assim, eu penso muito em relação a isso. Eu nunca posso dizer para Deus, né, por que comigo? Eu sempre digo assim para Deus, por que não comigo? E isso foi um aprendizado que eu fiz com ela, né, um aprendizado assim que eu falei, realmente, né, é o poder da fé. Como nessa semana passada, eu também vi um outro exemplo do poder da fé de uma mãe que eu fiquei assim maravilhada, né? Da mãe que perdeu também, era seu único filho também, né? O rapaz jovem, que foram roubar lá o celular e mataram o rapaz e tal. E essa mãe, naquele momento de uma dor enorme, e ela diz assim, eu agradeço a Deus porque meu filho morreu ao lado de uma pessoa que o amava profundamente. Eu falei, meu Deus do céu, que fé imensa, né? Quer dizer, ela estava com dor? Tava, lógico que estava. Ela estava sofrendo muito, mas olha o que ela procurou tirar daquele acontecimento ali. Eu agradeço a Deus porque meu filho morreu ao lado de uma pessoa que o amava profundamente, porque ele e a moça se amavam muito, 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 muito. Embora fossem muito jovens, já estavam fazendo planos de casamento e tal. E aí a gente vê que é isso aí, ó. Confiemos no poder de Deus e na sua justiça. Todos os acontecimentos só viajam pela vontade de Deus. Então não temos que temer as calamidades, sejam elas de que natureza for, né? E aí, por quê?
porque essas calamidades que nos chegam, essas dificuldades, né, que nos chegam, esses acontecimentos, os espíritos dizem assim, ó, para aquele que é justo, é a justiça, né? Para aqueles que andam na claridade, é a luz, né? E vai ser o pão para aquele que tem fome. Então a gente, né, a gente vive muito ligado ainda ao mundo material. Então nós somos espíritas. Vamos lembrar sempre disso. O mais importante para a nossa experiência terrena é a gente se preocupar com os nossos espíritos, né? Então, não vamos desencadear calamidade mental, né? Por quê? Porque nós vamos atrair aquilo que nós criamos na nossa mente. E quando a gente cria a inconformação, né, a tristeza, a decepção para com Deus, a gente está plasmando na nossa mente e trazendo o que para nós? Desencadeando o que? Uma calamidade mental. Então vamos buscar a lei de amor e vamos buscar nela, vamos buscar caridade, né? Porque essa caridade do amor de Deus vai nos acompanhar o tempo todo, né? Então vamos entender que a lei da justiça divina, ela não falha nunca. Nós vamos encontrar a misericórdia na lei tantas vezes quantas forem necessárias. Mas se a gente não compreende a misericórdia, a gente vai ser entregue a quê? A companheira dor. Se a gente vai valorizar mais a dor do que a misericórdia divina, que essa minha amiga, ela fala para mim, sabe o quê? Ela diz assim, Denise, que ela já recebeu notícia de que o filho dela hoje trabalha. Ele trabalha até com jovens, atendendo jovens na Terra, né, que estão envolvidos com vício. Ele faz essa tarefa. E ela diz assim, eu agradeço tanto a Deus, porque se ele tivesse continuado aqui, será que ele estaria bem? Porque a gente cria, a gente educa, mas a gente não sabe o que o espírito vai escolher para ele, né? Num futuro. Então ela diz assim, hoje eu sei que onde ele está bem. Ele está produzindo, ele está trabalhando. Então é isso aí, vamos acreditar, né, na misericórdia divina. Por quê? Porque senão quem vem nos instruir vai ser a dor. Então vamos ser generosos, vamos caminhar dentro do esclarecimento, né? Sem perda de tempo e sabendo que nós temos um trabalho a fazer todos os dias, que é a nossa mudança, a nossa reforma íntima e trabalhar o nosso amor ao próximo. E aí a gente lembra sempre que na Terra existem provas, existem expiações, mas nós temos que juntar os nossos esforços, junto com os esforços que Jesus nos ofereceu, e lutar para combater essas calamidades, pensando na lei divina e vivendo o máximo possível dentro da lei divina, sempre junto a Jesus, para que a gente não perca a fé, para que a gente não se distraia nesses caminhos que foram traçados por Deus. E aí, André Luiz, né, tem uma mensagem que ele traz para nós, que ele diz assim, ó, se nos encontramos no caminho da renovação íntima à luz do Evangelho, combatamos com rigor os sinais de arrogância, de porque comigo, eu não merecia isso, essas situações todas que às vezes passam, né, pelas nossas mentes. Ele diz assim, combatamos com rigor os sinais de arrogância, a fim de que ela não interfira no exercício da fé. Pois o orgulhoso, embora pareça aceitar a vontade divina, na verdade, pensa que Deus está à sua disposição. Então, né, vamos continuar firmes nos nossos estudos, na nossa boa vontade, né, de buscar a mudança, né, para todos nós. E aí, lembrando sempre, vou finalizar com uma mensagem, né, que o nosso companheiro Hamed tem uma mensagem, quem tiver esse livro, até procure, que é Renovando Atitudes, quando ele vem falar para uma mensagem chamada Estado Mental. E lá no finalzinho ele diz assim para nós, ó, o sentimento, né, que nós trazemos ainda aí de
de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Ele diz assim, com o tempo, né, a gente vai substituindo isso aí. Porque ele diz assim, essa mesma humanidade que hoje ainda vive muito centrada em si mesmo, absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos, porque ainda temos companheiros, muitos que vivem ainda nesse instinto, né? E a gente já está dentro da doutrina, estudando para trabalhar os nossos sentimentos. E ele diz assim, dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isso é, uma consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo de Jesus nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Então, que Jesus nos fortaleça sempre, meus irmãos, muita paz. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre querido, só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, nos fortalecendo, Senhor, através do estudo, através das mensagens, Senhor, que esses espíritos trabalhadores da Tua seara nos trazem. Que possamos, Mestre querido, continuar firmes no nosso esforço, Senhor, de caminharmos sempre, como Leon Denis nos diz, para a frente e para o alto. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome dos espíritos benfeitores, trabalhadores da casa, Irmã Nilce, amor, em nome dos nossos benfeitores espirituais, mas que seja sobretudo em nome de Deus nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por encerrado nosso estudo. Graças a Deus, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 22 de maio, domingo, às 9 horas, com o tema Chico Xavier, a humildade encarnada, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Aguardamos vocês.